É usual interpretarmos o conhecimento como um objeto, mas na verdade ele é um processo que atua sobre o comportamento ao longo dos anos. Desde a Grécia Antiga, pensava-se na separação entre o conhecimento das ideias, que é o conhecimento estruturado, pronto para ser usado, e o conhecimento abstrato. As ideias formam a expressão mais objetiva do conhecimento e permitem nossa interação imediata com a realidade. Por outro lado, o conhecimento abstrato antecede as ideias, contém as regras para sua formatação. Nesse capítulo, eu apresento a vocês como o conhecimento se estrutura e como a memória atua por meio de regras abstratas para a formação de insights. Nós vimos que o conhecimento tácito representa o conhecimento anterior à verbalização e que esse conhecimento é vasto. Mas afinal, quão vasto é o conhecimento humano? Nós passamos a vida toda aprendendo e armazenando conhecimento. Nem todo esse conhecimento é lembrado a todo momento, mas quando ele é necessário, basta um sinal para que nossa mente busque em seus arquivos as respostas das quais dependemos. Estudos sobre a cognição apontam que os seres humanos são capazes de armazenar um volume quase infinito de conhecimento em sua memória. Esse conhecimento pode estar em formato de regras, cenas vivenciadas, habilidades aprendidas, mas nem tudo vem ao mesmo tempo em nossa consciência. Se fosse assim, teríamos um problema para interagir com o mundo. Por isso, o nosso cérebro possui restrições para recuperar a memória e o grande problema é que nós não controlamos totalmente o nosso cérebro. Em algumas situações específicas, quando demandamos uma reflexão mais elaborada, despendemos tempo para acessar a memória declarativa na busca inconsciente por regras elaboradas, com as quais construímos uma resposta para uma demanda. O problema é que, em algumas situações, não temos todo o tempo disponível para viabilizar grandes reflexões. Aí, o nosso cérebro atua por meio de um atalho mental em que regras intuitivas apontam um caminho viável. Atalhos mentais também são chamados de heurísticas. As heurísticas são estratégias às quais nosso cérebro recorre para tomar uma decisão. Elas são ferramentas apoiadas em vivências anteriores e são escolhidas por critérios semânticos e pessoais. Quando se usa uma heurística, não se pretende obter um resultado ótimo, mas utilizar modelos de decisão viáveis. As heurísticas fazem parte das decisões diárias que tomamos, como, por exemplo, decidir se levamos ou não um guarda-chuva quando saímos de casa. Você pode olhar a previsão do tempo no seu celular e acreditar no que está lá, um dia de sol. Mas na porta de casa, ao olhar para o céu, você percebe que tem nuvens e elas não estão tão branquinhas. Ademais, você percebe que está ventando e sente cair um pouco a temperatura. Então, você volta e pega o guarda-chuva. Veja, essas variáveis analisadas não dão certeza. Poderia ser que nem chovesse, mas elas remeteram a uma regra vivenciada anteriormente e a uma cena de chuva. Aí fica difícil pensar em outra coisa que não se molhar. Observe que essa escolha não se baseou em apenas um episódio passado, mas em um padrão extraído de incontáveis episódios vivenciados em que você obteve sucesso na grande maioria de vezes. As heurísticas são instrumentos efetivos para a decisão, mesmo que resultem eventualmente em erros. O fato é que em muitas situações em que decidimos por algo errado, aprendemos com esses erros a não decidir mais da mesma maneira. Essa heurística é denominada de tentativa e erro ou backtracking. Para explicar esse tipo de comportamento, Skinner concebeu o conceito de condicionamento operante, que é um tipo de aprendizagem em que o comportamento voluntário é definido por suas consequências, sejam elas reforços que o acentuam ou aversões que o diminuem. Por exemplo, nesse diagrama, ao produzir uma ação, o indivíduo realiza uma observação e tem uma reação. A reação é uma escolha entre satisfação e insatisfação. No caso da satisfação, ocorrerá um reforço na ação e no caso da insatisfação, será produzida uma aversão à ação. Em ambos os casos, as decisões armazenam memórias que irão influenciar o comportamento futuro
por meio de retroalimentação, acentuando reforço em algumas situações e aversão em outras situações. A capacidade das nossas mentes de modelar a realidade é o que nos permite controlar os resultados sobre nossos atos. As heurísticas, assim como outros sistemas de regras tácitas, compõem estruturas muito sofisticadas que nós utilizamos para orientar nossas ações diante do ambiente e prevermos resultados advindos dessas ações. Essa característica é denominada de modelo mental. Modelos mentais são construções cognitivas individuais. Na sua composição, além das imagens visuais advindas da experiência vivenciadas no plano físico, também entram as situações não visuais, imaginárias e percepções obtidas no plano abstrato. Essa interação que permite que os modelos mentais construam premissas a partir das regras do conhecimento tácito, alimentando o raciocínio para a criação do comportamento, da condução das interações e da opinião. As hipóteses criadas pela interação do tácito com o real submetem o modelo mental a constantes reavaliações das regras utilizadas na relação com o ambiente, modificando-o permanentemente. As interações com o ambiente que submetem o modelo mental a constantes reavaliações fazem com que, além de modelar a realidade a partir das regras pessoais, também interaja e se transforme por meio das regras coletivas. No ambiente, a confirmação que outros indivíduos expressam sobre as ações desenvolvidas serão reforçadoras do comportamento, atuando positivamente no sistema de recompensa cerebral. A recompensa possui um efeito motivacional que induz um comportamento. Por outro lado, a falta de recompensa produz desmotivação, resultando em uma barreira ao comportamento desejado. Essas considerações fazem parte da teoria do comportamento planejado, Theory of Planned Behavior, formulada por Isaac Asimov, que busca entender as relações de alguns processos psicológicos que originam as atitudes e estimulam os comportamentos. No modelo mental coexistem 3 tipos de crenças que estimulam o comportamento. As crenças comportamentais, que descrevem o nível de prontidão do indivíduo para uma determinada ação. As crenças normativas, que descrevem a percepção do indivíduo sobre a qualidade das relações sociais que mantém e que, segundo o seu julgamento, decorrem direto ou indiretamente do seu desempenho. E também as crenças de controle, que descrevem o julgamento do indivíduo sobre a existência de fatores internos ou externos que atuam como facilitadores ou não do seu desempenho. As crenças comportamentais originam a confiança em relação ao comportamento que descreve o nível com que o indivíduo crê nos resultados que obterá diante da expectativa do grupo. A aceitação pelo grupo amplia a confiança do indivíduo em si. As crenças normativas originam as normas subjetivas ou tácitas que são empregadas na decisão sobre regular o comportamento. Essas normas são inconscientes, logo são arbitradas inconscientemente, conforme a constatação da comprovação da capacidade do indivíduo em retornar resultados. As crenças de controle originam o controle comportamental percebido, que é a capacidade de desenvolver o comportamento de acordo com as regras tácitas, representa a melhor alternativa. Esses 3 elementos convergem para formar a intenção, que é tácita e que dá origem ao comportamento, que é a manifestação explícita da intenção. Efetivamente, o controle comportamental percebido representa um fator que, além de contribuir para a intenção, também atua como regulador na constatação do resultado do comportamento. É essa constatação que realinha as crenças, modificando-as de acordo com o que é observado no ambiente. A influência que os indivíduos recebem do ambiente fazem com que eles construam ou destruam inconscientemente suas crenças tácitas
a partir do que sentem em relação às suas ações no ambiente. Esse julgamento que o indivíduo faz da visão de outros indivíduos sobre seu próprio comportamento pode ser melhor entendida pelo modelo AMO. Segundo o modelo AMO, as pessoas individualmente consideram que seu desempenho será interpretado de maneira positiva pelo grupo, desde que suas habilidades se nivelem às expectativas de oportunidades oferecidas pelo grupo. Nesse aspecto, podemos interpretar habilidades como o conjunto de competências da pessoa e oportunidade como a expectativa de envolvimento com o grupo para a partilha de suas competências visando um fim comum. Nesta representação, tanto habilidade quanto oportunidade são causas e desempenho é efeito, pois representa o resultado da aplicação das habilidades e o atingimento da expectativa gerada pela oportunidade. Os sinais de mais na ponteira da seta representam que essas relações são diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais habilidade, mais desempenho, assim como quanto mais oportunidade, mais desempenho. Essas variáveis, ocorrendo no mesmo sentido, se nivelam permitindo o melhor desempenho, produzindo satisfação, que culmina na motivação, que também é diretamente proporcional. Por isso, recebe o sinal de mais. Por fim, a motivação influencia o desempenho de forma diretamente proporcional, completando um ciclo virtuoso em que, quanto mais motivação, mais desempenho e assim por diante. Mas, para que o nível de desempenho se mantenha, as habilidades também devem se manter niveladas às oportunidades ao longo do tempo. Entretanto, a mediação realizada pelo modelo mental individual quanto às expectativas do grupo pode culminar no emprego de habilidades inadequadas, interferindo na expectativa do grupo sobre o desempenho. Nessas circunstâncias, a emoção, que também atua como parte do sistema de gerenciamento e coordenação das metas individuais, preparam o indivíduo para que se desenvolva um comportamento mais adequado para a reação diante de algo adverso. Nessa relação, é possível ver que a emoção que induz a mudança no comportamento. Quanto mais emoção, mais alteração no comportamento. Essa inquietação no comportamento produz ação sobre o desempenho e acelera a obtenção de uma resposta para o estímulo ambiental. Mas controlar as emoções não é algo trivial, já que elas advêm de regras inconscientes. Por exemplo, é difícil não ficar ansioso diante de imprevistos. Entretanto, a repetição de condições similares de imprevistos pode nos levar a aprender a controlar a ansiedade. A motivação é o estímulo que favorece a concepção de boas emoções, exatamente por sua relação causal com o desempenho. A análise que o indivíduo faz sobre o grupo interpreta seu desempenho. Portanto, deve ser ampla o suficiente para que se aproxime do real. Essa análise no modelo é chamada de utilidade fisiológica e é a análise que o indivíduo realiza sobre o interesse real que uma questão recebe do grupo, que envolve tempo de resolução, expectativa de solução parcial ou integral e nível de confiança sobre a sua capacidade em produzir a mudança que é esperada. É essa leitura que vai desencadear a emoção. Se a emoção for boa e gerar motivação, ocorrerá um ciclo virtuoso em que o desempenho evolui. Mas, se a evolução for ruim, ocorrerá um ciclo vicioso em que o indivíduo anula o desempenho por meio de um comportamento inadequado. O diagrama de causa e efeito, utilizado para explicar o modelo AMO, é uma abstração que pode ser definida como um modelo conceitual. O modelo conceitual é uma abstração que pode ser uma representação gráfica ou descritiva, que tem o objetivo de explicitar uma concepção mental relacionando-a ao mundo material. No âmbito da gestão do conhecimento,
Modelos conceituais são utilizados para explicitar o conhecimento tácito, em razão de sua simplicidade e facilidade em associar conceitos semânticos existentes no plano abstrato a elementos materiais do plano físico. Em razão disso, os modelos conceituais são muito utilizados em processos de aprendizagem. O modelo conceitual facilita a aprendizagem, pois torna explícitas as regras tácitas de um modelo mental, possibilitando que outros indivíduos do grupo acessem, ressignifiquem e aprendam uns com os outros. O modelo não se restringe a revelar um fenômeno em si, mas também a maneira como cada integrante de um grupo interpreta o fenômeno e reage a ele. Mas, para que isso ocorra, é necessário que cada integrante do grupo compreenda os mecanismos pelos quais conduz seu aprendizado, ou ainda, que compreenda como aprender, ou que reflita sobre o próprio aprendizado. Essa capacidade é uma condição importante para o desempenho do modelo mental compartilhado. Cada pessoa manifesta uma preferência em escolher os meios pelos quais aprende, e essa preferência está associada a fatores pessoais, como a maturidade do indivíduo, a genética e de outros fatores psicológicos, além de condições sociais e ambientais. Kolbe descreveu que a aprendizagem requer um movimento cíclico que passa por 4 estilos. Os estilos de aprendizagem são explicados a partir de 2 pares de opostos, posicionados dessa maneira. Com o eixo vertical, que descreve o par de opostos com que o aprendiz compreende o cenário com o qual vai interagir, e vai da conceituação abstrata à experiência concreta, e o eixo horizontal, que descreve as preferências sobre as escolhas da abordagem com que o aprendiz vai tratar a questão, e vai da observação reflexiva à experimentação ativa. No quadrante que predomina a experiência concreta e a experimentação ativa, temos os aprendizes acomodativos. Aprendizes com esse estilo de aprendizagem gostam de experiências práticas ao invés de uma abordagem teórica. Eles geralmente assumem riscos e resolvem problemas de uma maneira intuitiva e em uma abordagem de tentativa e erro. As perguntas características desse estilo de aprendiz são: o que aconteceria se eu fizesse isso? Ou então, por que não? No quadrante entre a experiência concreta e a observação reflexiva, situam-se os aprendizes denominados divergentes. Eles têm como pontos fortes a criatividade e a imaginação. Recebem esse nome por serem bons em situações em que se necessite gerar uma variedade de ideias e implicações alternativas, mediadas pelos sentidos, visão, audição e tato, por exemplo, mas que também consideram as reflexões. A pergunta característica desse estilo de aprendiz é: por quê? No quadrante que predominam a observação reflexiva e a conceituação abstrata, ocorrem os aprendizes denominados assimilativos. Essas pessoas são fortes na criação de modelos teóricos e raciocínio indutivo, mas não se importam tanto com a prática, preferindo aprender pensando e refletindo. São devoradores de livros e suas perguntas características são: o que há para se conhecer? E o que isso significa? No último quadrante, em que predominam a conceituação abstrata e a experimentação ativa, temos os aprendizes denominados convergentes. Eles se destacam na resolução de problemas, tomada de decisões e aplicação prática de ideias. Utilizam o raciocínio dedutivo e recebem esse nome porque trabalham melhor em situações em que há uma só solução a uma pergunta ou problema, que lhes permita transitar rapidamente entre o pensar e o agir. As perguntas características desse estilo de aprendiz é: como? Ou então, o que eu posso fazer? Nossos modelos mentais são as guias para concebermos ideias. Eles são controlados por nossas regras cognitivas e também recebem estímulos do ambiente ao qual pertencemos.
Saber compartilhar um modelo mental com outros indivíduos é algo complexo, pois requer uma profunda introspecção sobre as regras semânticas pelas quais ele é regido. O modelo mental compartilhado nasce da confiança entre os membros de um grupo que se disponibilizam a compartilhar vivências ao longo de um determinado tempo que podem estimular o aprendizado coletivo. Mas essas considerações são só um resumo do capítulo 3 do livro Uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento, disponível na editora Unicamp. Até o próximo capítulo.